Agora uma boa notícia sobre a população LGBT. Em um ano, triplicou o número de travestis e transexuais que vão fazer a prova do Enem. Aos poucos e com muita luta, eles vão conquistando seus direitos. A principal causa do aumento é muito simples. Na hora da inscrição, eles puderam optar pelo nome social. O preconceito e a falta de respeito fizeram com que Paloma parasse os estudos no ensino fundamental quando tinha 16 anos. Hoje, aos 24, por meio do projeto Transcidadania da Prefeitura de São Paulo, voltou a estudar e está terminando o ensino médio e já se inscreveu no Enem. É possível, sim, retomar e encarar novamente a sociedade. E é isso, e dar continuidade num futuro que não é só uma esquina. O número de travestis e transexuais inscritos no Enem em todo o Brasil quase triplicou se comparado com o ano passado. Passou de 102 para 278. Poder usar o nome com o qual se identifica e não o que está na certidão de nascimento fez uma enorme diferença. Hoje, a questão do nome social tem tido uma grande repercussão, né? Existem algumas leis e alguns decretos que instituem a obrigatoriedade do uso do nome social em escolas, em serviços de saúde. Isso é um incentivo bastante importante para que elas se sintam bem nesses espaços e possam colocar o seu nome. Então, essa é uma das questões realmente que podem justificar esse aumento. Juni destaca que a escolaridade da comunidade LGBT é a mais baixa entre todos os grupos sociais. Por isso, para a Paloma, retomar os estudos e prestar uma prova como o Enem é uma conquista e tanto. Eu acredito que ainda é pouco, devido a todo o sofrimento e portas que se fecharam para nós, ficamos até mesmo esquecidas à margem, mas eu acredito que essas leis elas precisam expandir, precisam crescer e, de fato, virarem leis. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, São Paulo é o estado que lidera os pedidos de inscrição de travestis e transexuais. São 89. Parte dessas meninas, pelo menos um terço dessas meninas que estão no Enem, fazem parte do grupo de meninas que são beneficiadas no programa Transcidadania e que gostariam de estar nesses outros espaços de educação. Ainda falta muito, mas os dados publicados pelo INEP revelam que transexuais e travestis vêm conquistando a duras penas os seus direitos de cidadãos. Quero trabalhar na área da saúde, eu gosto de lidar com pessoas, com doentes, ser solidária mesmo. E é isso, trabalhar com a doença em si e com sangue. Então, eu acredito que eu vou ter um futuro na área da saúde. Vai sim. A luta da população LGBT não é só por direitos, é também contra o preconceito e principalmente contra a violência. Violência essa que pode matar. São vários os casos de que temos notícias. O mais recente foi o do assassinato da travesti Laura Vermont. Indignados com os crimes homofóbicos, o coletivo Sankofa criou o espetáculo Já Nascemos Mortos, que estreia amanhã, no dia 8 de outubro, no Centro Cultural da Penha. Para saber mais sobre essa peça, nós convidamos o diretor, o Anderson Maciel, para conversar com a gente aqui no estúdio do Seu Jornal. Boa noite, Anderson. Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado. Anderson, começa contando para a gente como surgiu a ideia de criar esse espetáculo que trata sobre esse crime de ódio, de intolerância em relação aos homossexuais. Sim, a ideia vem pela própria questão das notícias, né, que são muitos os crimes e diversos. Então, nós, como o grupo faz parte de uma militância mesmo em questão de direitos humanos, daí nós focamos essa pesquisa sobre a questão dos LGBTs e indignação com o número de assassinatos, que são muitos, né, como foi falado agora. Então, fizemos muitas pesquisas e o próprio relatório do Grupo E da Bahia fala que em 2014 o número aumentou 4%. Então, cada ano vai aumentando esses crimes de ódio. Então, a gente também quer debater de várias formas. Escolhemos um caminho que o outro, que é a arte, para sensibilizar as pessoas sobre esse tema. E vocês, para construir esse espetáculo, então vocês se basearam nas notícias que saíram e em depoimentos de familiares também. São 20 depoimentos, é isso? Isso, por volta de 20. Então, a gente criou anúncios, né, na internet, foi o caminho mais fácil que achamos, para as pessoas que tivessem familiares assassinados, que compartilhassem com a gente suas histórias. Tivemos algumas notícias, e o principal canal foi com o Grupo Mães, né, com a Eleonora Pereira.
O grupo ele chama Grupo Mães pela Igualdade. Isso, que é a representante maior, assim, mais conhecida é a Eleonora Pereira, porque ela teve um caso bem popular do filho dela que foi assassinado em Recife. Tá. Fora esse grupo, também teve algumas outras famílias da própria região e do bairro também que compartilharam essas histórias. Então tivemos depoimentos de famílias, mas as notícias também muito circuladas pelo Brasil ou poucas circuladas, né? Tiveram pouco conhecimento. E na peça, como que isso é? Como vocês transportaram esses depoimentos e esses sentimentos para a peça? Como isso acontece? Então, é uma mistura de teatro com dança. Então, a gente trabalha muito com a ideia da poética do corpo. Então, são fragmentos de notícias, a gente transforma em textos. Tá. E também a própria questão do corpo, a ideia de corpos caídos, corpos sentenciados. Então, é um pouco essa ideia de que as pessoas não vão ver as histórias das pessoas, mas essa compilação de informações, eles vão ver assassinatos. É como se eles fossem presencial dos assassinatos acontecendo e eles são cúmplices disso em algum momento. Sim. Você disse que vocês fazem parte de um grupo de direitos humanos. Vocês debateram esse assunto antes de montar a peça? Como que aconteceu isso? Teve roda de conversa? O que aconteceu? Então, teve um processo de pesquisa de uns 3 meses. Durante esses 3 meses, levantamos esses depoimentos de famílias, tivemos rodas de conversa com várias pessoas na região, debatendo a questão da homofobia, da afro-homossexualidade, os recortes, a homofobia e a família, como a família lida com isso, como a sociedade lida com isso. E também tivemos umas oficinas de teatro documentário e teatro do oprimido, também para levantar outras possibilidades dessas discussões, também por meio da arte. Sim. Quem são os atores que fazem parte do grupo? São atores homossexuais também? Eles têm espaço no teatro? Como que funciona isso? Sim, não recorte para participar do coletivo, mas sim, tem pessoas homossexuais, tem pessoas heterossexuais, é bem diverso, isso não é um recorte para participar. Sim. E de uma forma geral, as pessoas homossexuais, elas têm espaço no teatro? Sim, a pessoa homossexual, sim. A pessoa trans é mais difícil, sim. Com a inserção dela no mercado, qualquer mercado de trabalho é mais difícil. Claro que a arte é mais aberta, mas você encontrar pessoas trans ainda em palcos é mais difícil. Existe, sim, mas também é bem menor o número. Quando vocês começaram a fazer esse bate-papo com os atores, vocês fizeram também com pessoas de fora, com a comunidade? Isso. O que vocês tentavam passar e o que vocês traziam? Então, a ideia principal foi abrir realmente para a comunidade. Era a ideia de ouvir o que as pessoas pensam sobre crimes, o que elas imaginam. Porque a ideia, o chamariz do projeto de espetáculo é justamente o que eu tenho a ver com isso. Entendeu? Sim, sim. Então, muito mais do que fazer uma peça, muito mais do que levantar o tema. Que as pessoas se sensibilizem que elas também são responsáveis por esses assassinatos. Vocês acreditam que existe uma institucionalização da homofobia na religião, na família, na escola? Sim, com certeza, né? Toda a violência é institucionalizada porque ela é legitimada pelo Estado e pela família. Por exemplo, quando se levanta a ideia de um estatuto da família, você está legitimando uma forma única de se conviver. Então, você está legitimando que outras famílias podem ser destruídas. Então, quando o pai assassina o filho porque ele quer lavar a louça e nada é feito no Estado, está legitimando que essa família tenha uma violência doméstica homofóbica. Então, sim, é legitimado. Sim. E o que vocês querem despertar em quem assistir essa peça amanhã? Então, a ideia, o potencial da arte, o teatro tem esse potencial de sensibilizar as pessoas para as causas, né? Então, a ideia é que as pessoas saiam de lá bem mexidas mesmo e pensem o que eu tenho a ver com isso, né? Qual é o meu papel nesse contexto de violência? Quando alguém ofende o outro e eu me calo, eu estou ajudando que essa violência permaneça. Né? Sim. Dá para contar um pouquinho dos casos que vocês transportaram para a peça? Tem algumas coisas, tem coisas mais impactantes? Como que é? Tem, então esse caso mesmo nós pegamos a notícia do monstro do Bangu, né, que foi o pai que assassinou o filho de 8 anos. Ele espancou o filho até o filho morrer, falecer, porque o filho tinha trejeitos e queria lavar a louça, né? Então, um caso que nós transportamos para o espetáculo para discutir a questão da violência doméstica homofóbica, que é muito grande e pouquíssimo se fala sobre isso. Mas só para dar uma ideia de que as pessoas vão ver em cena, é como se elas fossem para um velório. Então, elas vão se sentir dentro de um velório mesmo. Tem um caixão em cena, tem toda uma questão para elas pensarem sobre essas mortes. Então, esse é um caso mais emblemático, assim, que nós trabalhamos. Anderson, a gente acabou de ver uma reportagem que mostra, inclusive, o acesso dos travestis, tem aumentado o acesso dos travestis ao Enem. O que você acha dessa luta por direitos, desse aumento da conquista de direitos pela população LGBT? Então, esse é um exemplo dessa grande luta, né? Se eles estão acessando e está aumentando o número, é porque tem muita luta por trás, né? Inclusive, muitas mortes por trás disso. Então, também as lutas vêm com muitas baixas, né? E isso é importante continuar. Então, acho que não só na cena, mas fora da cena, acho que todos os canais são importantes. Inclusive, este é um canal de comunicação para as pessoas entenderem que a luta é importante e não é só LGBTs que tem que lutar. A adesão é por todos. E o Grupo Mães pela Igualdade fala isso, né?
todos temos filhos, todos temos família, né? Então temos que lutar, sendo LGBT ou não. E nesse caminho é importante as políticas públicas para essa população? Sim, é importante, é fundamental, né? E as políticas públicas só existem quando não existe algo que deveria ser constitucional, né? Todo mundo tem direito. Se não tem, a política pública tem que criar caminhos para que seja feito, né? Legal. Quando que é, então? Amanhã? Isso, amanhã estreia, Centro Cultural da Penha, 8 horas da noite, é gratuito. Legal. Vocês têm uma agenda depois? Temos, nós vamos ficar até finalzinho de novembro, porque passa toda a agenda. Não, é no mesmo local, sempre? Não, vai circular, é circulação, a gente finaliza na Praça Roosevelt em novembro. Tem um site? Tem sim. Qual que é? Passa pra gente. ccsancofa.wordpress.com.br. ccsancofa com K e F. Isso. .wordpress.com.br. Legal. Boa estreia amanhã para vocês. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação aqui. Seja sempre bem-vindo. Obrigado pelo convite. Obrigada.